da casa. Qual é a tua visão sobre? Então, nós estamos vivendo um momento sui generis, né? São Paulo tá pegando fogo com esse negócio. E tem uma turma que alguns dizem eu sou cristão e falam que estão do lado da igreja, e tem a turma que está contra. Parece que a igreja está no meio dessa briga aí, vamos dizer assim. E eu tenho posições bem definidas sobre isso. Eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, e na Igreja Presbiteriana Renovada o político não fala no púlpito. Certo. Nós somos bem firmes nessa posição, né? E, então eu tenho muita dificuldade de misturar política com religião. A coisa não vira, não são coisas diferentes. Então, isso fica resumido só ao púlpito da igreja que o senhor dirige, que o senhor pastoreia, ou também tudo aquilo que envolve o teu nome, como rede social, como aquilo que você pode opinar e falar e deixar como dica para as suas ovelhas? Nós orientamos as ovelhas, porém não damos microfone para político. Tá. Então é em específico dar o microfone para um político. Isso. E o pastor não faz campanha para ninguém, para não fazer não trazer uma influência para os membros. A nossa igreja é livre para votar em quem quiser. Não negociamos com político nenhum, não recebemos nada deles também, porque não queremos ter motivo de alguém dizer, a igreja ali fechou com A ou fechou com B, e depois o político pode dar problema e joga lama na igreja também. A igreja de Jesus não pode misturar as coisas. Pastor César Cavalcante, a tua opinião, teu posicionamento, teu comentário, fique à vontade para a partir daí vocês dois deslancharem o assunto. Um dos debatedores hoje não pôde vir e providencialmente entramos com esse assunto que, de verdade, eu creio que foi uma provisão de Deus, porque muitos irmãos indecisos, muitos irmãos decididos, que podem inclusive mudar de opinião ou não, e sobretudo, nós temos vivido, pelo menos nas últimas 3 eleições, contando com essa, a última de presidente e a outra, né? Foram eleições onde a igreja tomou muito partido, na minha opinião. Participou até demais, né? Eu acho assim, todos nós somos seres políticos. Então você tem seu voto, cada um tem direito a um voto. E, enquanto pastor local, eu não me sinto... Bom, no meu caso, como no caso do pastor Altair também, mas no meu caso por força de estatuto também, nós não temos nenhum político que pode falar na igreja. Então, ou ele pode ir na igreja visitar, ele não pode falar. Não se pode pedir voto para ninguém na igreja. Bom, isso na nossa igreja há 15 anos, é assim, 14 anos vai para 15 anos agora. Agora, é óbvio que eu tenho meu voto, eu tenho minha predileção. Quando vai chegando na época da eleição, muita gente pergunta, pastor, ainda não tem candidato para não sei o quê, o senhor pode indicar? Posso. Eu só não acho justo, honesto, íntegro, certo, de bom tom, que eu utilize o palco lá da igreja, a reunião dos crentes, para ficar falando, nosso candidato é esse aqui é de Deus, esse aqui não é de Deus. Meu Deus do céu, quando é que as pessoas vão aprender que isso aí só dá com os burros na água? Toda vez. Então você pega aí os grandes nomes. Eu pego o pastor Silas Malafaia, que eu respeito. Eu não somos amigos, né? Mas já fizemos projetos juntos, já esteve aqui comigo, não sei o que lá. Eu não concordo. Por quê? Ele já apoiou o Pezão, já apoiou o Eduardo Cunha, já apoiou o Lula, já apoiou não sei o quê. Meu Deus, quando que a gente vai aprender que não adianta você ficar batendo nas costas de, esse aqui, você é avalista dele? Você está colocando teu nome, teu prestígio, tua unção, teu ministério, a igreja, envolvendo em cima de um homem, meu Deus do céu. Então isso tá errado. A igreja errou com o Bolsonaro desse jeito. Hoje está errando com outros candidatos exatamente desse jeito. Então, a igreja é uma organização da comunidade, da cidade. Então, acho que o pastor tem que falar sobre a liberdade. Não acho problema pontuar algumas questões que são perigosas e que a política, de alguma forma, pode ajudar. Então, o voto tem que ser consciente, senão vai aprovar um monte de coisa que a gente não concorda. Agora, a política partidária dentro da igreja, o nosso candidato o número é X, eu tenho nojo disso aí. Eu acho que não combina com o chamado do pastoral. Mas nós temos lado, não temos? Claro. E qual é o nosso lado? Bom, já é uma pergunta? Nós temos lado na política, não temos? Qual é o nosso lado? Qual é a nossa posição? Então, pastor, é que assim, quando a gente defende um lado, é muito, muito perigoso, a gente vai terminar num número também. Entendeu? Então, eu acho assim, que a esquerda e a direita são dois lados que eu tendo, a minha consciência cristã, eu pendo um pouco à direita, verdade, se for para escolher, eu vou para a direita.
Mas a direita no Brasil é muito jovem. A direita no Brasil não tem partido para começar. Qual é o partido de direita no Brasil? Não temos. Nós não temos um partido de direita. Não temos. Então quem está representando a direita nessa eleição municipal? O PL. O Valdemar Costa Neto é de direita? Nunca foi. O PMDB, que agora é MDB, é de direita? Então. Não é de direita. Então, quando o senhor pergunta, temos lado, não temos? Temos, mas o lado da ética, moral, bons costumes, que a Bíblia defende, preconiza, tal, que a gente tem que lutar, ele não tem um número ainda. É uma coisa muito jovem. Aqui no Brasil, ainda nós não temos uma direita exatamente formatada. Eu acho que daqui 20 anos, 30 anos, teremos um lado de direita, com partidos, com nomes, como tem a esquerda. Mas nós não temos, eu não vejo isso na direita, não sei se o senhor vê. Então, nós temos lado, nós somos de direita no sentido de ideologia mesmo. Porque não tem como um pastor que se preze, que olha para a Bíblia e ele tem a Bíblia como regra de fé e prática, pertencer à esquerda, pastor. Não tem jeito. Sabe? Agora, quando o senhor diz a direita não está formatada, eu concordo plenamente. E nós não podemos dizer eu sou de direita e depois apoiar aí um Paulo Maluf que disse que era da direita. Então, por exemplo, o senhor fala assim, nós temos lados, somos de direita. Desde quando? Porque a igreja Desde existe. sempre. Então, mas qual era a direita aqui? Porque até não, agora não tem. Não tinha direita na política, mas tinha direita na igreja. Nós tínhamos ideal desde sempre. Isso é verdade. Então, mas todos os partidos no Brasil são formatados meio que de centro-esquerda. Entendeu? Então, você pega os partidos políticos, o PSDB é de centro-esquerda. Então, que a gente achava que era de direita. Que o pessoal fala, não, porque quantos igrejas apoiaram o Alckmin? O Mário Covas, não sei o quê, por quê? Porque achava que era de direita. Mas não é exatamente de direita, entende? Então, eu acho assim, pastor, minha posição escatológica talvez vai trazer um tempero aqui. No final, direita e esquerda estarão contra Cristo e contra a igreja. No final de tudo, no final das contas, irão perseguir o povo de Deus. A gente concorda em tudo, né? Não tem debate entre eu e ele. Exatamente. Então, a chamada que eu estou achando providencial nessa sexta-feira é uma chamada à consciência, não ao voto de cabresto. O nosso ministério, o candidato é fulano. Tá errado. Tá errado. E isso, inclusive, é crime eleitoral nas últimas decisões. Tá errado. Algumas perguntas vão chegando e os ouvintes participam. 984849988. Olá, bom dia, pastores. Ótimo programa. Meu nome é Sheila. Gostaria de fazer uma pergunta sobre esse tema. De que forma o apoio público de líderes religiosos a candidatos políticos impactam a percepção pública da igreja? Repete. De que forma o apoio público de líderes religiosos a candidatos, a políticos, vão impactar a percepção pública da igreja? Sim. Eu respondo? O senhor que sabe, eu posso também... Eu respondo, depois você completa que você é melhor do que eu. Imagina. Sheila é o nome da As nossas ovelhas, eu sou pastor há 47 anos. As nossas igrejas, as nossas ovelhas estão acostumadas a ouvir a verdade dos nossos lábios. Então, se eu apresentar um candidato, a maioria das minhas ovelhas vão me seguir. Eles estão acostumados a me ouvir e obedecer e dá certo. Porque eu pego a palavra de Deus, ministro a palavra de Deus, a verdade para eles, eles dão em sequência e acaba dando certo porque Deus não mente. Então, eles confiam em mim. A palavra do pastor tem um peso enorme. O pastor que não tiver peso na palavra diante da igreja, ele pode desistir do ministério. Então, quando eu digo alguma coisa para uma ovelha minha, ela vai levar isso muito a sério. Então, o peso é muito grande, a influência é muito grande na igreja. Sabe? É por isso que o pastor César tem razão. O pastor não pode ficar se metendo nesse negócio aí. Nessa liberdade religiosa, comentada pelo senhor logo no início, e o senhor tomando um lado entre esquerda e direita e dando a liberdade ao povo. Ou seja, pergunto ao senhor, se um grupo de pessoas dentro da igreja que o senhor pastoreia, 20 pessoas, se volta para o senhor e dizem o seguinte, nós vamos voltar na esquerda. Seja para presidente, seja para prefeito de São Paulo ou qualquer outro posicionamento. Qual é a tua postura diante disso? Se eles votarem sem falar comigo, eu não vou ter postura nenhuma. Tá. Mas se eles disserem, nós temos 20 pessoas na igreja que vão votar na esquerda, eu vou marcar um café com eles. Vou dizer por que vocês vão votar na esquerda. Qual o motivo? Ok, vamos voltar nisso. Pastor César Cavalcante. Bom, a pergunta da Sheila é muito importante, porque eu até falei assim, não, peraí, repete a pergunta, porque eu tinha pensado que ela tinha falado, mas o pastor falar, não, o pastor posicionar-se pessoalmente, não é essa que ela falou? Isso. Eu não vejo problema no pastor se posicionar pessoalmente, inclusive sobre um candidato da sua preferência. Então, o pastor Altair tem o candidato que é o candidato que ele acha que lá na cidade dele merece ganhar, e se alguém perguntar a ele,
em off, fora do púlpito, falou, pastor, eu tô em dúvida entre fulano e fulano, o senhor pensa em votar em quem? Eu não acho problema dele falar assim, eu vou votar em fulano por causa disso, mas eu não quero influenciar seu voto. É meu dever. Exatamente. Então, eu acho que isso, nesse ponto, tá tudo ok. Eu posso ter o meu candidato, posso postar na minha rede social o meu candidato. O que eu não posso, como pastor, é misturar a minha função pastoral. Eu fui chamado para pregar o evangelho, meu Deus do céu. E aí eu vou lá no púlpito, paro a igreja, chega o candidato, queridos, esse aqui é o nosso candidato, isso aqui é o homem de Deus, é não sei o que lá, e tal. Por mais que seja o homem de Deus. Se for crente, não pode ter isso. E se for ímpio, aí que não pode ter mesmo. Então, eu não acho um problema o pastor ter um posicionamento pessoal. Eu acho um problema ele misturar esse posicionamento pessoal e traficar esse posicionamento para a igreja local e falar, esse aqui é o nosso candidato, esse aqui é o meu candidato, esse aqui é não sei o que lá. E aí eu não vou nem entrar no outros pormenores, que é pastores que se vendem por conta de cargo para filho, para genro, para nora, para não sei o quê, porque tem de monte. Isso é uma entendeu? vergonha. Então, exatamente, isso é vergonhoso. Então a igreja, a reunião dos irmãos, não é palco para a fala, para a predileção política. E o pior do que está acontecendo na nossa geração, porque não é só isso, é que as pessoas estão beatificando uns e satanalizando outros. E isso é um problema para mim. Porque, por exemplo, você pega... Esquece essa campanha de agora. Pensa na campanha de presidente passado. O Bolsonaro virou evangélico, o Bolsonaro, na cabeça dos irmãos. O Bolsonaro virou o nosso irmão, o crente, não sei o que lá. O Bolsonaro nunca foi crente. Não. E nunca falou que foi crente. O Bolsonaro tomou ceia na igreja. A esposa dele, né, crente, né? A esposa dele é crente, mas ela não era candidata. Entende? Então, aí ele chega, senta no púlpito, fala, prega, fala texto. Bom, só que o Bolsonaro nunca foi evangélico. E eu, embora votei nele, se a eleição fosse agora, Bolsonaro e Lula, eu votaria no Bolsonaro de novo. Eu também. Só que eu não concordo com o posicionamento dele e nem dos pastores. Que chegou lá e tu participou da ceia, lá na Batista da Lagoinha, sabe lá Deus, eu não sei onde foi, acho que foi em BH. Aí participou da Eucaristia, da ceia. Isso é prevaricar, cara. Tá errado. Isso tá fora. O Bolsonaro, por ser divorciado, ele não participa da Eucaristia na Igreja Católica. Ele é católico. Ele foi lá na Aparecida do Norte, enquanto presidente, pesquisem isso que eu tô falando. Ele foi lá, ficou lá de pé, não falou, não sei o que e tal. Passou a Eucaristia, porque na Igreja Católica tem Eucaristia toda missa. Ele não participou. Por que ele não participou lá? Porque lá ele não é considerado digno, dentro dos ditames dele, que não tem nada a ver comigo, com isso, porque lá para eles o casamento é sacramento e tal. Não vou entrar na não quero teologar. Mas, se lá, que é da igreja dele, ele não participa, por que na igreja de crente ele vem e participa da ceia? Tá errado. Isso está errado. E volto a dizer, antes dos bolsonaristas começarem a me chamar, o pastor é de esquerda, não sei o que, eu abomino a esquerda. O que eu tô dizendo, se a eleição voltar agora, vai ter uma reeleição, deu errado, vai ter Lula e Bolsonaro, eu voto de novo no Bolsonaro. Agora, mas a posição dele quanto à igreja, eu sou veementemente contra, como sempre fui. Então, o que eu acho errado é as igrejas, especialmente as igrejas de grife, as igrejas grandonas, que tem milhares de filiais, se posicionarem partidariamente. A gente pode se posicionar ideologicamente, mas não partidariamente. Porque se é partidariamente, cara, daqui a pouco, toda vez que a igreja e o Estado se irmanaram, deu ruim. O senhor é da área da história. Toda vez que igreja e Estado se irmanaram, deu ruim. Temos áudios de ouvintes, são 11 horas e 22 minutos. Esse é o programa Biblicamente, né? Que hoje estou apresentando com a temática política na igreja. Pois não, vamos aos áudios. Graça e paz, meus irmãos. César Cavalcante, é por isso que eu gosto do irmão. E eu sei que eu ganho tempo quando eu estou te ouvindo. Porque realmente, eu ouvi muito na eleição para presidente que Deus mandou a igreja apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ganhar. Deus falou que ele ia ganhar e no fim ele perdeu. Então, assim, será que Deus deixou de falar? Será que Deus, não, se ele fala, ele não cumpre o que ele fala? Então nós não temos que ter... Eu sou direita, eu sou da direita, mas não sou de PT, não sou de nada. Eu sirvo ao Senhor e na hora de voltar eu peço instrução a Deus e vou lá. Então, em nome de Jesus, porque a igreja tem que saber que isso... Não tem como entrar na igreja, não tem como a igreja dar o púlpito para esses políticos, porque depois eles têm amnésia e esquecem tudo que falou. Deus... Tem mais áudios? Pois não, Eric. Bom dia, paz. A minha pergunta é, não seria só suficiente os pastores orientar os membros apenas nas questões ideológicas, ao invés de ficar militando em prova de um candidato? Por exemplo, olha o confronto que está nas redes sociais do Malafaia contra o Marçal e a favor de outros candidatos que não representam a gente evangélico.
E aí levantou-se um monte de outros líderes que rebate a fala do Malafaia e fica essa divergência e as pessoas mais ingênuas ficam toda dividida, né? Pois não, pastor. O Silas Malafaia se perdeu, infelizmente. E não foi agora, já faz tempo. O Dr. Billy Graham fala-se sobre isso, que ele foi convidado para ser um eventual candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele respondeu: eu não posso descer do meu posto para ir ser presidente dos Estados Unidos. Perguntaram: mas descer como? É o cargo mais elevado da República. Ele falou: mas não é, para mim não é. Porque antes de eu ser o eventual candidato, eu sou um ministro do Evangelho. E eu não vou abandonar o meu posto para ir ser um candidato a presidente. E o Bolsonaro, o nosso querido irmão pastor Silas Malafaia já se perdeu faz tempo. Faz muito tempo que ele se envolveu com tanta coisa que ele está só caindo, só perdendo. Só perdendo. A nossa irmãzinha que falou agora há pouco aí, colocou muito bem a situação, né? Sobre a questão do Bolsonaro e tal, etc. E eu vou dizer para você, minha irmã, o Bolsonaro não perdeu a eleição. Perderam para ele, ou perderam ele, né? Ganharam para outro. A gente sabe disso. A gente não pode provar, mas sabe que é verdade isso aí. Pois bem, então, mas o pastor, ele precisa se posicionar ideologicamente, como a irmã falou, eu concordo com ela 100%. Nós temos que passar para a igreja o que é bom. Então, e é por isso que nós não somos de esquerda, porque esquerda é essa coisa toda que vocês sabem aí, ideologia do gênero e um montão de babaquice. Então, nós não aceitamos essas coisas porque nós temos o princípio da retidão bíblica. Então nós não somos de esquerda, não tem como ser. É impossível alguém ser pastor bíblico e ser de esquerda. Não tem jeito, irmãos. Não, é impossível. Tem pergunta chegando, Vilma de Santo André. Então pergunto, e por que pastores e líderes religiosos não devem se candidatar a cargos políticos? Podem ou não? Pastor César. Podem e devem. Não vejo problema nenhum. Agora, é difícil para um pastor local, não importa o tamanho da igreja, se a igreja tem 30 irmãos, ou 3 mil irmãos, ou 30 mil irmãos, ele ser um pastor local e ser um deputado, ser um prefeito, ser um vereador. É muito difícil. Eu não dou conta. Você tá entendendo? Eu não dou conta. Eu não daria conta de cuidar de uma cidade, de um país, de um estado, legislar nesse estado, ou ser um executivo desse estado, e ser pastor local de igreja. Então eu acho que o pastor local, ele pode ser candidato? Pode, mas eu, na minha opinião, seria mais... ele seria mais aproveitado, né? Se ele ganhou a eleição, então ele se licencia do cargo de pastor, coloca outro no seu lugar e tal, e vai ser prefeito, vai ser vereador. Eu não vejo um problema o evangélico, o cristão, porque assim, é um contrassenso. Porque se nós trabalhamos pelo crescimento, e a evangelização do Brasil, embora deu uma diminuída, né, aí no censo nos últimos anos, pelo menos nos 2 últimos censos, mas não dá para comparar o crescimento do evangelho no Brasil, dos evangélicos no Brasil, com o decréscimo dos católicos. Então, o Brasil será um país de maioria evangélica em 30 anos. É matemática. A menos que para tudo, não ninguém mais converte, não sei o que, tudo bem, mas mesmo assim os filhos dos crentes vão nascendo. Então, o crescimento do público cristão no Brasil não tem volta, no sentido de que o Brasil será um país de maioria evangélica em 30, 40 anos. Então, é impossível, mas pode ser crente tem que ser crente, torneiro mecânico, crente e dono de padaria, crente e prefeito, tá tudo bem. Agora, eu só tenho uma questão, que é o que o pastor Altair falou, né? O ministério. Então, você tem que... Eu entendo que alguns cristãos levam a política como um verdadeiro ministério, e são bons na política. São bons, temos bons representantes na política, graças a Deus. Agora, ser esse ótimo representante na política e pastor de igreja local, a mim me parece que ele não vai fazer nem uma coisa, nem outra bem feito. Então, é só essa questão que eu, mais como um conselho, né? Eu me licenciaria da igreja para ser vereador, ou deputado, ou sei lá o quê. Porque as duas coisas eu acho que é mais complicado. Eu fui convidado algumas vezes para sair candidato a vereador e também para sair candidato a deputado estadual lá no final dos anos 90. Eu não quis, exatamente por causa do ministério. Eu tenho foco. Agora, se o irmão em Cristo entende que ele pode ser candidato, ok, que seja, só que ele tem que ser modelo lá dentro, ele tem que ser sal e luz lá dentro. Ele não pode chegar lá e começar a fazer negócio. Ele tem que ser firme. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Lá na Bahia, na entrada da Bahia, daqui na Rio Bahia, tem uma cidade que chama Cando Sales. A cidade é adventista. A feira não é no dia de sábado, a feira é no dia de domingo. O prefeito é adventista. O adventista é muito forte lá. E eles mudaram a cidade, praticamente. Eu acho incrível isso que aconteceu lá. Eles tomaram a cidade no sentido de política. Agora, eu não posso dizer sobre o testemunho deles, porque eu não moro lá. Mas eu acho uma coisa boa. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra.
Agora, quando o ímpio governa, o povo se entristece. Então, se você tem um chamado, tem uma vocação, como disse o Billy Graham, e eu tenho, não aceitei entrar na política. Mas é o que o pastor César acabou de falar, nós pensamos muito próximo um do outro. Se você tem convicção de que Deus tem algo para você, você deve entrar, só que você tem que honrar o nome de Jesus. E isso não é muito fácil. Bom, biblicamente, esse bate-papo super saudável, falando sobre política na igreja, com esses dois grandes homens de Deus, né? De um lado, pastor César Cavalcante e pastor Altair Nunes. Tem duas perguntas aqui, deixa eu fazer primeiro a do Silvionei, depois tem uma do Superchat. A Silvionei de Osasco. Como eu devo orientar minha igreja em relação ao voto? Como é que o cristão deve escolher os seus candidatos? Pastor. Nós até já comentamos isso aqui, mas a gente volta. Nós temos ideologia. A nossa ideologia é de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que orientar, na medida do possível, aqueles candidatos que são mais voltados para aqueles princípios da palavra de Deus, que têm princípios próximos ou de preferência bíblicos. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma educação melhor, nós vamos ter... A sociedade vai melhorar. Eu repito, quando o justo governa, o povo se alegra. Então, os princípios da palavra de Deus, que são saudáveis para todos nós na sociedade, tem que permear esse ambiente político para melhorar a situação. Porque nós sabemos que a melhor orientação está na palavra de Deus. Isso é indiscutível. É só olhar para José do Egito, por exemplo. Quando José do Egito chegou lá, a coisa mudou. Por quê? Porque o justo começa a governar. Então, se nós temos alguém que nós sabemos que vai fazer a coisa certa, nós temos que orientar os nossos membros. Nós não vamos lá para o púlpito ficar fazendo política lá, porque lá o lugar é para ministrar a palavra de Deus, como o pastor César já falou. Agora, nós precisamos orientar adequadamente os membros da igreja. E nós orientamos de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando isso dentro da igreja se torna um problema para quem é pastor. Você não tem dentro de uma igreja essa hegemonia quando vem a política, seja municipal, seja a eleição que for. E aí lá tem o grupo de esquerda. Toda igreja vai ter o grupo de esquerda. Quando o pastor se posiciona, ainda que não seja de maneira partidária, ainda que seja de maneira ideológica, como o pastor César disse agora, falou, olha, se o Bolsonaro e o Lula estiverem agora, eu vou voltar no Bolsonaro de novo, tá? Tô citando dois nomes aqui que não estão concorrendo a nada. A turma da igreja, os crentes, essa porção que é de esquerda, sabendo da posição do pastor de direita, eles começam a ficar sufocados dentro da igreja e começa a acontecer entre os membros as dissensões. Como lidar com isso, pastor César? Até uma dica para os pastores que estão ouvindo. Então vamos lá. Eu acho, eu tô muito alinhado com tudo que o pastor Altair está falando, mas eu acho que aqui a gente vai ter uma pequena divergência. E eu, com todo respeito, porque quando ele falou que ele tem 47 anos de ministério, quando eu nasci ele tinha 1 ano de pastor já, então eu tenho 46 de vida. O meu ministério tem 46 anos de existência. Então é o seguinte, é que na minha forma de ler o texto bíblico, a direita também não representa o que a Bíblia diz. Ela chega mais perto. É verdade. Mas a direita não é santa e a esquerda profana. É esse dualismo que na minha cabeça é bem perigoso. Então, por exemplo, quando Daniel interpretou o sonho do Nabucodonosor sonhou com a estátua. E a estátua está representada na estátua os reinos do mundo. E aí vem a pedra e bate, confronta a estátua, esmiuça a estátua e vira tudo pó. E aí o Daniel, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, e aí o Daniel fala assim pro rei, porque o rei não lembrava o sonho e tal, e aí o Daniel fala assim pro rei, Deus está te mostrando o que vai acontecer no fim. E aí, o que é a pedra? A gente acha que a pedra é Cristo como a pessoa, mas o texto de Daniel, ele diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Aquela pedra começa a crescer e toma conta de toda a terra. Essa pedra é um reino. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Obviamente que começa com Cristo, mas é um reino. Esse reino vai crescendo, como eu falei aqui, o evangelho não tem mais volta aqui no Brasil, vai crescer e vai aguentar. Agora, eu não consigo enxergar que a direita, ou o Bolsonaro, ou os seus representantes, sejam exatamente o que a Bíblia diz. Não é. Não é. Então, por exemplo, o que marca a direita? O liberalismo, do qual eu sou favorável, por exemplo. Só que o liberalismo é um negócio que também não tem limite.
Porque o rico pode ficar mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, mais rico. Só que a Bíblia não apoia esse negócio. A Bíblia apoia que o que tem divide com quem não tem. Só que o que tem dividir com quem não tem, hoje é um ideal de esquerda e não de direita. Entende? Então, se a gente pegar tudo e colocar, falar, ó, esquerda do diabo, direita de Deus. Não, eu não posso, a minha consciência cristã não pode apoiar a esquerda, porque a esquerda, ela afronta algumas pautas que pra mim são muito caras. A família, como a Bíblia apresenta, entendeu? A questão do gênero, como a Bíblia apresenta. Então, por causa desses fatores, eu falo assim, ó, eu acho que eu não posso votar numa turma de esquerda, porque o que vem no pacote vai causar mais prejuízo, mas não significa que a direita, ela é santa, santa, santa. Entende? O que é santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Então, se na política tiver um homem de Deus, ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim, tá na hora de repartir. Só que essa ideia de repartir não é de esquerda? É, mas... Entende? Então, o que eu tô falando é que nem direita nem esquerda representa exatamente a Bíblia. O que eu acho agora, nesse momento, é que a esquerda não está alinhada com a nossa ideologia para esse tempo que nós vivemos aqui. Ok, eu concordo com isso plenamente. Nós não estamos em posições diametralmente opostas, mas eu gostaria de colocar duas coisinhas aqui. Eu até fazer talvez uma correção. À vontade, pastor. A esquerda não reparte. A esquerda é clientelista. A esquerda quer empobrecer todo mundo para governar. Eu estou dizendo isso porque eu tenho experiência. Eu abri 3 igrejas em Cuba. Eu conheço Cuba como a palma da minha mão. Eu conheço de Pinal del Rio a Guantánamo. De cabo a rabo. Então eu sei o que acontece lá muito bem. A miséria é absoluta. Então a esquerda não está dividindo, não está repartindo com o pobre, não. Ela tira do rico e tira do pobre. Eles ficam ricos, o rico fica pobre e eles então governam todo mundo dando migalha. Essa é a função da esquerda. Então eu não consigo admitir ou entender que a esquerda ela favorece o pobre, não favorece o pobre. Sabe, a Venezuela agora está lá sofrendo. E o Lula fala aí para todo lado que ele tirou 28 milhões da pobreza, não tirou nenhum. Não tirou nenhum. Agora, só para mostrar que nós estamos em lugares exatos, nós estamos juntos, eu entendo que o anticristo será da direita. Porque ele tem que agradar os judeus, ele tem que agradar os cristãos, ele tem que fazer paz, ele vai ter que ser da direita. E aí vai vir o reino que vai esmiuçar tudo, quebrar tudo, e vai estabelecer o reino eterno. Estamos exatamente no mesmo lugar, entende? Então, eu acho assim, que nessa eleição, especialmente agora, Giri, a gente tá falando para a maior cidade de São Paulo, não cara. tenha dúvida. E a gente tem o privilégio de falar todo dia para essa grande metrópole. O voto é secreto e você tem o direito de votar com a sua consciência. Respondendo a sua questão, tem um grupo de esquerda na igreja. Eu tenho lá membros da igreja que são de esquerda. Tá tudo bem, são meus irmãos em Cristo. Qual é o problema? Olha, Jesus chamou 12. Um deles era Zelote. Tinha um cara chamado Judas Zelote. Simão Zelote. O Zelote, ele era contra o governo e fazia manifestações armadas, até com morte, tá? E Jesus tinha dentre eles um publicano, que é o cara que é pró-governo, que mesmo sendo judeu, trabalhava pelo governo de Roma. Então você tem... Veja que... eu amo Jesus. Eu amo Jesus nesses detalhes. Eu também. Porque assim, ele chama para 12 discípulos, só que um é publicano, que é pró-governo de Roma. Pelo menos ele viveu pelo governo de Roma, sendo judeu. O outro é um zelote, meu Deus do céu. É um cara que odeia Roma e que faz passeata e que faz greve, que faz não sei o que e tal. E os dois eram discípulos de Jesus. Agora, por que eu vou fazer diferente na igreja? Porque e tem não pastor se mataram na esquina. Não, e tem pastor que fala assim, não, porque se você é de esquerda, não serve para ser da igreja, não serve... Para mim é um... Bom, nós temos um pastor nosso, aqui em Osasco, que é da esquerda. Ele é pastor da nossa igreja. Agora, lá no púlpito, ele tem muita ética, ele respeita tudo. E nós também fazemos a mesma coisa. A igreja não pode ser contaminada com outra coisa, a não ser contagiada com a mensagem do reino de Deus. Eu libero o WhatsApp para as perguntas, 984849988. Algumas perguntas chegam aqui pelo Superchat. O professor Josué Vieira. O cristão, vou ler exatamente como veio a pergunta. O cristão erra em achar que política é apenas cargo público. Política é o domínio de áreas estratégicas. A esquerda sabe disso e dominou há 30 anos universidades, mídia e produção cultural. O que vocês pensam sobre isso? Pastor César Cavalcante e o pastor Altair. Eu, infelizmente, tenho que concordar, né? Que muito da mídia é aparelhada
para um dos lados da política, geralmente a esquerda. E a gente não pode... Formadores de opinião, né? E a esquerda, ela é porque ela tem muito mais tempo, né? A gente tem que esperar daqui 30, 40, 50 anos. Porque você pega os Estados Unidos, então você tem lá os dois lados muito claros, estão com representantes e tal. Aqui no Brasil, como a esquerda, ela é mais antiga, então ela tem tempo, partidos. O PT não é extrema esquerda. Então você tem o PSOL, que é mais extrema esquerda. Você tem esqueci os outros nomes aí de partidos que são mais de extrema esquerda. Ok. Só que quando você olha para a direita, Jeremias, a gente não tem nenhum partido. Aí quando você tem aqui hoje 2 candidatos, o Nunes, que está sendo apoiado pela direita, mesmo sem ele ser de direita. Porque o Nunes não é de direita. A Marta Suplicy era secretária do Nunes, que agora é candidata da esquerda. Entende? Visto Boulos. Aí você tem o Pablo Marçal, que se entende de direita. Eu não sei o que ele sabe sobre direita. Eu não sei se ele sabe mesmo como é a direita. Eu acho que não sabe, mas está se apresentando como direita. E aí a briga é porque a gente não tem... Quem dos dois... É isso que tá... O que está em voga agora, nesse momento, no Brasil, no São Paulo, é isso. Quem dos dois é realmente a direita? Então, eu particularmente também não sei qual dos dois. Mas eu sei que o maior líder da direita no Brasil, que é o Bolsonaro, ele tá perdendo esse posto. Porque ele, ao invés dele não apoiar nenhum nem outro, não, ele tá lá tomando um partido, aí Silas Malafaia no meio. E isso está feio para o nosso testemunho. O que eu sei é que está feio para o nosso testemunho. Foi feio há 2 anos atrás, na eleição presidencial, e está sendo feio agora na eleição para prefeito. Agora está mais feio ainda. Bom, mais uma pergunta. Pastor Everton, Igreja Ministério Adoração Real. As perguntas vão chegando. Falo aqui de Esteio, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Quero saudar nossos pastores aí presentes e dizer que o assunto é muito interessante para o contexto que estamos vivendo. Essa guerra que a igreja tem tomado partido e se colocado em lados opostos. Para o pastor César, para pregador que se declara de esquerda, acho que a pergunta é para você, direcionada a você. Como devemos agir em nossas congregações? Abraço, quero ter o prazer de trazer ele aqui, em nosso ministério, para sentar e ouvir ele falar a palavra do Senhor aqui no Sul, direcionado ao pastor César Cavalcante. E aí, pastor César? Como eu faço parte de uma igreja que é proibido falar de política, não vejo problema nenhum. O irmão fala assim para mim no almoço, não, eu sou Lula, eu sou não sei o que lá e tal. Aí na hora de pregar, ele é proibido de falar sobre isso, então ele vai lá e prega o evangelho. Eu não vejo esse problema. Eu não posso satanalizar um lado. Eu não consigo. Eu acho que um dos lados tem problemas graves que afrontam a moral e os bons costumes, não é da igreja, da família brasileira. Isso é um problema. Mas eu conheço pastores de esquerda que são contra aborto, ideologia de gênero, não sei o que lá, e eu falo assim, não, eu sou a favor da esquerda do ponto de vista do governo, da economia. Bom, eu não acho que esse irmão não deixa de ser irmão para mim. Ele não deixa de ser irmão para mim. Assim como o de direita que vai defender a super... Porque o direita, o cara pode ser trilionário e dono do mundo. E ele é o dono e tal, é o capitalismo selvagem. Não, peraí. A Bíblia também não apoia isso daí. Entende? Então, eu acho que a gente tem que ser mais parcimonioso nessa questão. Não dá pra... Eu não vou chamar de Satanás o irmão porque ele votou no 13, ou no... Sei lá que nome que é o menino do coisa agora. Ou chamar de Satanás o outro porque votou no Pablo Marçal ou no Nunes. Eu acho que é pensar muito pequeno nisso aí. Tem uma pergunta, eu tenho que fazer, e os dois irmãos podem responder. Meu nome é Ricardo. Vocês acham coerente votar no Marçal ou no Nunes? Pergunta que chega. Pastor Altair. O Marçal, a gente não conhece ele ainda, né? Ele é uma novidade. A gente não sabe o que vai ser o Marçal amanhã. Ele não é político, ele nunca entrou. O Nunes a gente já conhece, sabe quem ele é, sabe que é de esquerda. Sabe que esse negócio de estar sendo apoiado pelo Bolsonaro é uma situação muito de saia justa, porque o grande problema foi ter tirado o Salles, aí ficou sem ninguém. Aí o Bolsonaro apoiou o Nunes, agora não pode sair porque já deu a palavra. É isso que a gente está vendo que isso é evidente. Não é? Então, quem votar no Nunes sabe em quem está votando na esquerda. Quem votar no Pablo Marçal não sabe em quem está votando. Ele fala que é de direita, pode ser que seja mesmo. Ele é muito inteligente, vocês estão vendo como ele é muito inteligente. Eu acho que é um pouco mal educado, devia ser mais doce, mais suave, né? Mas é difícil dizer, eu votaria hoje no Marçal, se eu estivesse aqui. Eu não voto em São Paulo, mas eu votaria nele. Por quê? Porque eu vou ver quem ele é. O outro eu já sei quem é. Eu também não voto aqui, mas eu também concordo. Eu acho que o que a gente não pode, nesse bate-papo aqui,
que eu acho que tá ficando claro da parte minha e do pastor Altair, é o seguinte: direita e esquerda é pouco demais pra gente falar sobre o que a Bíblia diz, gente. Ah, sim, eu tô querendo entrar na Bíblia faz tempo. É muito acima, entendeu? No fim, esquerda e direita estarão contra Cristo. Eu tenho ojeriza da esquerda. Eu nunca votei num candidato de esquerda. Porém, eu não posso demonizar a esquerda, porque a esquerda, nem tudo que a esquerda fala tá errado, na minha opinião. Não é tudo que tá errado. Assim como a direita, não tá tudo certo, biblicamente falando. Entende? Então, é só essa questão. Vamos parar de levantar muros por conta do partido político. Para não acontecer o que aconteceu agora, 2 anos atrás, parece que faz 20 anos a eleição de 2 anos atrás. Porque aí agora, o Lula ganhou, a mulher do Lula tem um ódio mortal dos pastores, o Lula não quer nem saber de público evangélico. Por quê? Porque todo o povo evangélico transformou o Lula no Satanás. Eu não concordo, eu acho que o Lula é um ladrão, acho que o Lula tinha que estar preso, tal. Mas eu vou transformar a igreja num palco político, eu acho que tá errado. Eu não tenho o direito. Igreja se reuniu, tem 2 ou 3 reunidos, então vamos lá, louvar o nome do Senhor Jesus, nós estamos lá para falar do Evangelho de Cristo, vamos conscientizar os irmãos, mas sem partidarismo político. Eu não tenho direito de falar, nosso voto aqui é 15, é 12, é 14, é 30, sei lá os números que é. Nós temos áudios, eu vou até 58, eu acho, mas eu tenho alguns áudios, pois não. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu tô ouvindo aqui os debates aí os pastores ficam falando que de esquerda ou de direita. Só uma pergunta, eu pergunto pro pastor aí, aonde que Cristo era de esquerda ou de direita? A posição de direita ou de esquerda, quem escolhe são as pessoas mesmo, né? Independente de ser padre, ser pastor, são as pessoas que escolhem esse lado de esquerda ou de direita, porque Cristo não tinha esquerda nem direita, não se posicionava de direita ou de esquerda. Segura o segundo áudio, querem comentar esse? Não, é porque eu já acho que já tem que terminar. 58, então, eu acho que não é nem 58. Todos os áudios, Ivan. Olá, meu nome é Fernando de São Bernardo do Campo. Eu frequento a igreja Renascer e ela apoia o prefeito atual. Tira foto, tudo com eles, sobe no púlpito. Até o Bolsonaro foi um tempo atrás lá na igreja. Eu não gosto dessas coisas porque eles não frequentam nossas igrejas e não ajudam em nada. E o que acontece? Eu não tenho que se envolver em política e religião. Sim, que tem que ter gente lá no Senado para poder ajudar, para ter leis a favor da gente. Mas não enfiado na igreja. Se a pessoa já faz parte da igreja, tudo bem. Ele apoia o Nunes, né? O líder da Renascer, que eu frequento, e eu não vou votar no Nunes, né? Isso eu acho não é certo. Ok, 11h56 em São Paulo. Quer comentar? Eu tenho que ir até 58. Não, eu quero agradecer, porque senão não dá tempo. Eu quero agradecer, irmãos, consciência, hora e respeito. Não existe voto de cabresto. Vote em quem a sua consciência cristã acha que está mais alinhado com a tua fé, com os teus princípios. Mas igreja é igreja. Política é política. No final, direita e esquerda estarão contra Cristo e contra a igreja. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Nesse momento, um dos dois lados parece um pouco mais alinhado com a nossa fé, mas não se esqueça, não se engane. No final, direita e esquerda estarão contra Cristo e contra a igreja. O meu partido não é de direita nem esquerda, é de cima. Pastor Altair? Jesus não tem partido político, ele é o Senhor. Ele não tem partido político. Jesus é o Senhor. E ele não tinha partido político quando ele estava aqui. Quando apresentaram para ele uma moeda, e ele pediu para apresentar moeda, eu tenho que pagar tributo? Me mostra a moeda. De quem é essa cara? É do César. Da César o que é de César, ele é Deus o que é de Deus. Separa as coisas, não é? O pastor César está perfeitamente correto. Separa as coisas, são duas coisas diferentes. Igreja é lugar de levar a mensagem do Evangelho. E no mundo é lugar de levar a mensagem do Evangelho, porque nós temos que ser sal e luz neste mundo. Cristão, seja sal e luz. Vote em quem você achar melhor, porque você tem liberdade para isso. A igreja não pode ser um curral.